Olá a todos! Estamos ao vivo, estamos iniciando a nossa live de hoje, completando uma sequência de 3 lives muito especiais. A primeira sobre teologia bíblica a serviço da missão de Deus, a segunda sobre espiritualidade cristã e a terceira agora sobre autocuidado. Nós vamos disponibilizar posteriormente também as lives no canal do YouTube, tá bom? Eu sei que fica mais fácil para muitos assistirem também depois. Bom, sejam bem-vindos. Eu vi aqui que a Camille já entrou. Olá, Camille. Olá, Gilson. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente já inicia a nossa live. Aguardar também o pessoal ir chegando. E a Prisca chegando também. A gente tá assim super feliz de receber a Prisca hoje aqui com a gente. É uma alegria para o nosso coração. Essas últimas 2 lives também foram muito especiais. Como foram especiais, como Deus ministrou no nosso coração, como aprendemos algo, e eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Nós vamos continuar aprendendo e sendo edificados também. Seja bem-vinda, Tayane, Vaderson, todo mundo que está entrando por aqui. Nosso ex-aluno também, o Daniel Aracena, muito bem-vindo, ele é lá da Bolívia. Alegria poder receber cada um. A paz do Senhor, que essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria de Cristo esteja sobre os nossos corações. Daqui a pouquinho a Prisca está aqui com a gente e nós vamos poder ser edificados pela palavra que o Senhor colocou no coração dela para essa noite poder compartilhar com a gente. E o tema é mais do que importante, né, gente? Falar sobre autocuidado, em especial na vida do vocacionado, daquele que ama Deus, que deseja servi-lo, é um tema muito importante, porque nos faz entender, né, que nós somos um ser integral diante do nosso Deus. Então, o vocacionado, aquele que quer aprender mais sobre o Senhor, servir o Senhor, ele precisa de tanto preparo teológico, bíblico, também precisa de uma vida diante de Deus que esteja integrada com essa teologia e unida a tudo isso também um conceito bíblico, santo, agradável a Deus, de autocuidado, que é muito diferente de um conceito egoísta de autocuidado, mas é um conceito bíblico. Então, creio que nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite através da Prisca e seremos muito edificados. Então, boa noite, a paz para todos os que estão mandando mensagem por aqui. Uma alegria receber vocês. Aproveitem, convidem pessoas para participarem, pessoas que você entende que é importante de ouvir a live de hoje sobre autocuidado. É só você clicar ali nesse aviãozinho ali do lado, se você não souber, né? Clica ali do ladinho e você encaminha para alguém que você acha que iria gostar de participar, de estar aqui nos acompanhando nessa noite, tá bom? Então podem enviar aí pro pessoal que vai ser muito bom. E, gente, aproveitando, né, aqui esse tempinho aguardando a Prisca chegar, nossos cursos de teologia iniciam no dia 27 de fevereiro. Então, há exatamente 2 semanas. Então, pessoal aí, novos alunos, a Camille, né, que entrou. Gente, tá chegando, né? Contagem regressiva, 2 semanas, mas ainda dá tempo de você se inscrever, se você deseja tanto cursar teologia presencial, poder desfrutar desse tempo aqui conosco de preparo, quanto online também através da Escola de Vocacionados, você pode também se inscrever, que nessas 2 semaninhas ainda dá tempo e as matrículas estão abertas. Também está pertinho de começar o nosso curso de preparo missionário, para você que quer entender mais da missão de Deus ou deseja ser enviado como um missionário transcultural. Nós recomendamos o curso de preparo missionário, tanto EAD quanto presencial. E eu tenho certeza que vai ser um curso transformador também para todo aquele que é vocacionado para a área de missões. Também temos o nosso mestrado, né? O mestrado em teologia missional inicia em abril. Então, ele começa um pouquinho mais tarde que os nossos outros cursos, mas quem pode fazer o mestrado? Todo mundo que já tiver uma graduação, né? Um curso superior
pode fazer o mestrado. O mestrado em Teologia Missional tem certificação internacional. Esse ano nós temos professores excelentes, um deles é inclusive o David Koyzis, é autor do livro Visões e Ilusões Políticas. Ele é canadense, cientista político, e eu tenho certeza que a disciplina vai ser maravilhosa. Então, apenas iniciando, convidando, relembrando vocês, né, sobre os nossos cursos. Oh. E uma alegria aqui pra gente receber tanto os novos alunos quanto ex-alunos acompanhando aqui a live. E eu vi que a Prisca chegou. Estou muito feliz. Vou chamá-la aqui para poder fazer parte da live junto com a gente. Recebi uma perguntinha se vai ser gravada. Sim, sim, vai ser gravada. Vai ficar gravada, tá? Posteriormente também nós queremos postar as lives no YouTube para que fique também mais fácil de você voltar a acessar, assistir e continuar sendo edificado pelo conteúdo, tá bom? Deixa eu ver aqui para convidar a Prisca Aqui pra gente. Convidei. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com você assim, Ah, olho no olho via tela, mas pois é. E se Deus permitir, será presencial com em breve, certeza, né? mas em breve vai ser uma alegria. Amém, amém. Prisca, eu estou muito feliz de te receber nessa noite para a live. É uma alegria para o nosso coração. Sou muito abençoada pelo seu ministério por aqui, por Obrigada. poder acompanhar a sua vida, o seu servir a Deus no ordinário também da vida. Isso é uma bênção. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e pelo seu ministério desenvolvido aqui nas redes. E eu tenho certeza que ele é tão edificante para tantas mulheres, né? Então, para nós, como Escola Antioquia, é um prazer, é uma alegria receber você. E eu tenho certeza que os nossos alunos também estão super felizes Ai, de recebê-la aqui. obrigada. Obrigada mesmo, é um prazer enorme. Agradeço demais pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, muito edificante. Amém. Amém. E esse, a gente tá chamando aqui, né, de um esquenta para o início das nossas aulas, né? Então, nossas aulas vão começar no dia 27 e esse momento que nós transformamos aí em lives, né? Eles já vão começando a promover reflexões importantes, né, para a vida daquele que quer conhecer mais a Deus, que vai começar essa caminhada de aprender a palavra. E uma dessas reflexões é o autocuidado, né? E eu achei tão bom esse tema e vai tão de acordo também com o que nós pensamos para a formação, né? Eu até estava conversando um pouquinho, né? A gente conversou pelos áudios, falando que um dos pilares da nossa formação é a área do autocuidado. Então, o primeiro é o acadêmico, bíblico, teológico. Um segundo é o prático, né, de servir. Um terceiro, a espiritualidade, né, a busca de Deus, da palavra, da vida em devoção. E o quarto seria esse desenvolvimento, amadurecimento emocional, um autocuidado. Eu tenho certeza que poder ouvir sobre isso de você hoje vai ser bem precioso. E também gostaria de pedir para você se apresentar, claro, né? Creio que a maioria do pessoal te conhece, mas se você puder também falar um pouquinho sobre você e fique à vontade para expor também sobre o tema. Ai, tá ótimo, obrigada. Bom, eu sou a Prisca Mendonça, sou casada com o Luiz. Eu e o Luiz nos conhecemos no seminário também, então assim, se tiver aí aluno solteiro assistindo, tenha Verdade. esperança, hein? Até o quarto ano tem tempo. E somos casados vamos completar 3 anos, temos o Azaf. Eu me formei em teologia em 2016. O seminário onde eu estudei também era um seminário interno, né? Então, eu morei no seminário e meus pais trabalhavam no seminário também, inclusive. E depois do seminário, realmente assim, foi um despertar para mim, né? Para esse campo da teologia. Eu entrei no seminário
porque eu sentia a necessidade de aprender mais sobre Deus, apesar de ter crescido na igreja, filha de pastor, mas eu sentia assim que existiam lacunas, né, na minha fé, e eu Uhum. queria ter essas bases, né, essa experiência pessoal com Deus, né. E aí eu entrei no seminário e realmente foi um divisor de águas para mim, cresci muito. E desde então não larguei mais, né, a teologia. Ela se tornou realmente parte, né, da minha vida, do meu trabalho, do meu ministério. Sou muito grata a Deus por isso. E aí, desse contato com a teologia, nasceu Teologia para Mulheres, né, que é ministério online, onde a proposta da Teologia para Mulheres é ensinar teologia de forma simples e acessível, né, porque sempre sentia que havia esse distanciamento, né, entre a teologia e as mulheres. Então eu falei, bom, ainda Sim. que as mulheres não venham para o seminário, eu quero poder levar um pouquinho dessa teologia para elas verem que não é essa coisa assustadora, essa coisa de outro mundo, que não faz parte do cotidiano delas. E aí tem sido essa jornada, né? Graças a Deus tem crescido, muitas mulheres têm se aproximado da teologia, quebrado ali aqueles pré-conceitos, né? E Sim. experimentado, né? Como é bom conhecer mais a Deus, como é bom se aprofundar e como é transformador acima de tudo. Então essa tem sido minha missão, né? Mostrar como a teologia ela é transformadora na vida comum, né? E necessária. Então é isso. É. Ai, muito bom. Muito bom. Aqui nesses últimos anos nós temos recebido também cada vez mais alunas, né? Que legal. É, isso, e quando eu fiz seminário, né, a maioria mesmo eram homens, e glória a Deus por isso, Sim, né? A gente sabe que é, é maravilhoso poder conhecer o Senhor, seja homem ou mulher, mas a gente vê que realmente havia esse maior distanciamento, né? Um entendimento de conhecer o Senhor mais ligado ao sim. ministério pastoral especificamente, né? E que aos poucos as mulheres, cada vez mais mulheres têm se interessado nesse conhecimento de Deus, Sim. conhecimento da palavra, em ministrar umas às outras, ministrar ao mundo até as nações, né? A gente sabe que a quantidade de missionárias é tão grande, né? São mulheres que têm dedicado a vida, né, para falar de Cristo a outras nações. Então, graças a Deus por esse aprendizado das mulheres e por como elas têm transformado isso nas suas vidas diárias e até mesmo nas nações, né? Sim, sim, graças a Deus por isso, né? Vamos servir aí, cooperando para o reino, né? Amém. Bom, gente, então, deixa eu só pegar aqui, que eu vi que ficou distante. Espera só um pouquinho, que eu vou pegar um livro aqui que eu esqueci. Ah, sim. Vou aproveitar e escrever aqui, fixar o comentário para o pessoal sobre o tema de hoje. Vou colocar aqui para nós. Voltei. Bom, então, hoje eu estou incumbida da missão de falar, né? O tema é Tem cuidado de ti mesmo, né? E eu fiquei pensando, né? Quando a Cássia me convidou, o que falar, né, para alunos que estudam teologia, que estão nessa jornada de aprendizado, que querem crescer no conhecimento de Deus, que têm uma vocação para ensino, para liderança, enfim. E aí eu gosto muito daquilo que Paulo diz a Timóteo, né? Em 1 Timóteo 4, ele a partir dos versos 3 até 16, ele dá alguns conselhos para Timóteo, e no finalzinho ele diz assim, do verso 6 até o 16. Depois de dar vários conselhos para ele, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu não vou ler o texto todo para não prolongar muito, mas Paulo ele vai trazer alguns conselhos práticos para Timóteo. Inclusive ele vai falar que o exercício físico é proveitoso, mais do que exercício físico a piedade, né, o exercício da piedade. Então ele traz aí algumas orientações para que Timóteo possa ter um ministério saudável, né? E
E é interessante, vai falar, cuide de ti mesmo e também da doutrina, né? Então, observe a doutrina, mas tenha um cuidado pessoal, né? Com a sua vida, de modo geral. E quando a gente pensa na vida de modo geral, né? Essa vida integral, porque nós somos seres integrais, né? Não somos só espírito, né? Não somos um corpo desencarnado, né? Só o espírito andando por aí, nós somos carne, né? Então a gente precisa ter atenção a esse aspecto. E é fato que, principalmente quando a gente está, né, estudando, aprendendo, a gente acaba focando mais na parte intelectual ou na questão espiritual, especificamente, né? Acho que principalmente quando você está num seminário que ele é interno, tem a parte da devoção, né, da piedade, então de manhã tem devocional, toda aquela rotina, então a parte intelectual e a parte devocional, elas estão bem juntas, né? Mas é interessante que Paulo ele não queria, não estava preocupado só com a vida espiritual de Timóteo, mas a vida física, emocional, intelectual, doméstica, né, no geral. E aí, por quê? Por que Paulo traz essa preocupação? Porque, de fato, tudo que afeta o nosso corpo também afeta o nosso espírito, né? Se você está com uma enxaqueca, você não tem a mesma disposição para orar, para ler a Uhum. Bíblia, para estudar. Assim, você fica perturbado, né? Então, assim, tudo afeta você. Então, nós somos esses seres integrais. A gente sabe que não existe essa dicotomia, né? Por um lado o espírito, por um lado as questões do corpo. Então, esse é um aspecto importante. A gente precisa olhar para o todo da nossa vida. E aí, o aluno de teologia, ele estuda muito, né? Tá sempre lendo muito, mil tarefas para fazer, mil coisas para atender, demandas e tudo mais. E por vezes a gente pode ficar tão focado ali na mente, no conhecimento, né? Na aquisição de conhecimento, que a gente pode acabar esquecendo de desenvolver as outras áreas, né? Essa questão integral da vida. Então, quanto às outras áreas, nós precisamos cuidar também, por exemplo, as nossas emoções, né? Então, às vezes a gente está ali estudando, querendo aprender e tal, mas a gente acaba negligenciando o nosso bem-estar emocional. Então, a ansiedade acaba dominando, o medo. Para Sim. quem mora dentro do seminário, às vezes está distante da família, dos pais, e bate a saudade distante da sua igreja local e tudo. Então, assim, as emoções, elas estão ali, né? Então, pensar o que, que eu tenho alimentado na minha mente, né? Eu gosto muito do que Paulo fala em Filipenses 4 sobre o que nós devemos pensar, né? E assim, esse texto me faz concluir que assim, você é aquilo que você pensa, porque a lógica que Paulo vai trazer lá em Filipenses 4 demonstra que ele diz assim, né? Não andeis ansiosos, né? Por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas de Deus as vossas petições, por meio das orações, súplicas, ações de graças. E aí ele vai dizer que, logo depois de dizer para eles não andarem ansiosos, ele vai dizer: pensem nessas coisas, tudo que é bom, tudo que é digno, né? De boa fama. Então, veja, para você não sentir ansiedade, você precisa cuidar dos seus pensamentos. As nossas emoções, elas são fruto daquilo que a gente alimenta na nossa mente, né? Então, isso é Uhum. muito importante. A gente precisa cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos pensamentos também. Então, esse aspecto das emoções é importante na nossa caminhada aí, né? Como alunos, porque de fato, quando as emoções não estão bem, os estudos não vão bem, a saúde não vai bem, enfim, tudo tá muito linkado, né? E aí, além disso, a gente também tem o aspecto da própria vida devocional. Para quem estuda muito, né, quem está ali na teologia, às vezes a gente corre um sério risco de se tornar de nos tornarmos pessoas muito analíticas, né? A gente analisa as escrituras, a gente analisa, né, estuda as doutrinas, a gente organiza tudo bonitinho, mas a vida espiritual acaba se tornando um pouco árida, seca, porque é tudo muito mecânico. Então, eu já leio o texto pensando numa aula ou no estudo que eu vou dar ou no sermão que eu vou preparar para a aula de homilética, enfim, fica tudo tão assim que a gente pode acabar perdendo o deslumbramento, o deleite na palavra, que é
a coisa mais importante, essa coisa do alimento diário mesmo. Então a gente precisa cuidar disso, né? Cuidar para que não se torne tudo muito intelectualizado ali, muito fechado, sem ter essa parte realmente da busca, da oração, do crescimento espiritual, da caminhada com Cristo, né? A caminhada diária com o Senhor. Então, a gente precisa de uma teologia que alcance todas as áreas da nossa vida, né? A nossa saúde também, né? A gente não pode negligenciar. Então, assim, às vezes, né, faz seminário, você dorme pouco porque fica até de madrugada para entregar trabalho, aí vive na base do café, muito café, pouca comida. E aí, assim, né, acaba até desenvolvendo algumas questões ali. Então, assim, acho que tem que cuidar, né? Atividade física, uma alimentação, né, saudável, regrada, né? Então, assim, ter esse cuidado mesmo. Então, a teologia, ela precisa ir se esticando, né? Atingindo as mais diversas esferas. Isso é muito, muito importante. E A eu gente queria vê falar do... que. Uhum. Oi? Não, Desculpa. pode falar, Eu ia Cássia. falar assim que a gente vê que às vezes a gente vai elencando o que tem mais ou menos valor diante de Deus, né? Exatamente. A, a, a gente, a minha vida de leitura, das aulas de teologia tem mais valor, mas meu cuidado físico É, tem menos valor. exato. Então a gente, como se coisas fossem mais espirituais do Isso. que as outras, né? E que Exatamente. todo homem diante do homem espiritual, tudo é espiritual, Exatamente, né? Como a tudo, Bíblia diz. integralmente, né, em todas as áreas. Isso é importante. E aí, algo que eu tenho falado muito é sobre a teologia na vida ordinária, né, a teologia no ordinário. E eu sinto que, especialmente assim, por estar no seminário, às vezes a gente tem esse distanciamento, né, por você estar num ambiente muito acadêmico, não trazendo a teologia para a vida prática mesmo, para os momentos da vida, né? Então, a teologia é ser só aquilo que eu aprendo na sala de aula, né? Aquela discussão, aquele debate, aquele aprendizado. E eu acho que faz toda a diferença quando a gente entende esse aspecto prático comum da teologia, né? E é onde as coisas realmente é onde elas saem do campo das ideias e vêm para nossa prática. Então, a gente precisa trazer essa teologia para a vida diária, né? E isso tem tudo a ver com esse cuidado integral, em sua totalidade, né? É, a teologia, ela precisa nos levar a uma vida de mudanças, né? Mudanças diárias, busca diária, e com oração, leitura bíblica, comunhão e serviço. Então, eu elenquei aqui algumas formas, né? Como a teologia, ela afeta a nossa vida diária. Então, além da vida devocional, que né, ela precisa caminhar junto, ser um eco de todo o conhecimento sobre Deus que a gente está adquirindo. Eu tenho bastante criança aqui brincando, então vocês ouvirem os gritos. São as crianças. Sem problema. Tá? Mas além disso, a questão da comunhão também. Então, a comunhão com a igreja, a comunhão com outros cristãos, pessoas que estão ao nosso redor. A teologia não pode ser uma jornada solitária, né? De, nossa, eu tô ali enfiada nos livros, estudando, 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 mas eu não tenho comunhão com outras pessoas, eu não tenho tempo para conversar, para caminhar com outros cristãos, porque, na verdade, o que nos molda diariamente é esse caminhar junto, né? O ferro afiando o ferro, né? Que só a gente se torna, assim, uns bichos do mato, assim, só livro, 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 e não sabe se relacionar com as pessoas. E aí a gente cria aquele estereótipo do teólogo, né? Que é uma pessoa, nossa, arrogante, insuportável, que não dá pra conversar, porque, assim, é o dono da verdade, é o dono da razão. E não é assim, né? Por isso que a gente precisa mesmo dessa comunhão, caminhar lado a lado, ouvir pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que às vezes não têm o conhecimento teológico, né? A senhorinha, a vovó ali, Uhum. simples, que, sabe assim, que não entende da teologia sistemática, mas que, poxa vida, ela tem uma vida de busca e caminhada com o Senhor que nos constrange, né? Então nós precisamos da comunhão e do serviço também, porque de nada vale tanto conhecimento se ele não serve as pessoas, não serve aqueles que estão ao nosso redor, né? Então perde o sentido
A gente apenas acumula conhecimento, mas é um conhecimento que abençoa outras pessoas, que alcança outras pessoas também. Então, se a teologia ela não puder servir as pessoas, manifestar Cristo para as pessoas, então ela se torna vazia, né? Ela precisa estar a serviço. E além disso também, né, eu já tinha falado um pouquinho sobre a questão do cuidado com as emoções, então os pensamentos, os sentimentos, aquilo que a gente alimenta no nosso coração, para que isso não venha nos impedir, né, de nos desenvolvermos integralmente. Então, eu acredito muito nessa teologia na vida ordinária, essa teologia para o Uhum. ser todo, né, essa teologia que alcança todas as áreas, e é uma teologia que considera a comunhão e a vida, né, a vida de comunhão Uhum. e serviço com outras pessoas também. E aí tem outro aspecto que eu acho interessante também, que é a teologia do descanso, né? E eu acho que isso é bem importante, porque eu acho que a gente tem glamorizado muito o cansaço. E isso é algo assim que, nossa, parece que estar cansado é status, né? Tipo, nossa, tô cansado. Como é que você tá? Nossa, tô correndo, não tenho tempo pra nada. Tipo, ai, que legal. Ah, como é que você tá? Ah, eu tô bem descansada. Nossa, que vida sem graça. Você não faz nada depois. E- eu acho que eu travei aqui, mas voltei. Exatamente, isso mesmo. Então, assim, e a gente acaba trazendo isso pra nossa vida e achando normal, né? E não é. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que nos orienta a viver um ritmo de vida que é diferente do ritmo do mundo. Então, a gente precisa viver dentro dessa perspectiva do reino, né? Esse tempo que é um tempo que é diferente do tempo daqueles que não têm a Cristo. Então, eu acho muito legal quando a gente faz essas relações, né, entre aquilo que a Escritura diz e a forma prática como nós vivemos. Então, nesse sentido, eu acho que eu, eu trouxe aqui um livro que vou começar a ler mês que vem, e é um livro bem interessante, ele vai falar sobre trabalho, descanso e propósito, né? Ah, E eu ganhei esse livro esses dias, você os vai últimos gostar. meses de presente de uma amiga. Tá ali na listinha dos livros também. Me parece ser muito Perfeito, bom, ele é né? muito bom. É uma teologia bíblica do trabalho e do descanso. Então, é um livro muito, muito bom mesmo. E aí ele fala assim, né? Que no descanso afirmamos também que nós não somos escravos dos nossos afazeres, das urgências do dia a dia ou das expectativas irrealistas que o mundo insiste em projetar sobre nós. Deus colocou ordem no caos por meio de seu trabalho, mas ao descansar no sétimo dia, declarou sua soberania sobre tudo, inclusive sobre seu próprio trabalho. Por mais essencial que seja trabalhar, não pertencemos ao nosso trabalho. Somos regentes de Deus, criados à sua imagem e semelhança, chamados ao Shalom. No descanso, colocamos nossa identidade e todas as nossas obrigações sob a perspectiva da presença e do governo de Deus. Dessa maneira, o descanso é a forma mais contundente de resistirmos ao cativeiro da independência de Deus, de nosso falso senso de grandeza, de nossas ambições idólatras e da ansiedade. Então, olha só, não é só Uau. descansar, né? Existe todo um propósito, existe todo um significado. O nome do livro é Trabalho, Propósito e Descanso, do Bernardo Shaw. Ele é um autor brasileiro. Então, Muito bom, muito bom. E muito bom. aí, então, nesse sentido, perceba, né? A nossa teologia, ela precisa abarcar o nosso descanso também. A quantidade de horas que nós dormimos, essas pausas, a gente, né, nessa era de mídia e redes sociais, a gente também tem que falar desse descanso mental, né? De você se É, desligar das redes sociais. E isso é um aspecto muito importante, porque às vezes a gente pensa, descanso é só você deitar ali, né? Mas já não adianta, às vezes você tá deitado, mas você tá mexendo no celular, a sua mente está ligadíssima.
E aí, por mais que você tenha descansado 40 minutos, uma hora, você levanta, mas você tá cansado ainda. Porque a sua mente não parou, a sua mente está trabalhando, tá gastando energia, né? Sim. Então, a gente precisa desse descanso que não é só o descanso do corpo, mas é o descanso da mente. É o descanso das emoções, sabe? Assim, de você realmente esvaziar, né? Se esvaziar mesmo. E ter esse tempo, considerar o entretenimento, você sair para dar uma caminhada, para se você fazer algo diferente, como parte desse descanso também. E entender que realmente esse descanso é uma dependência de Deus. Sou eu dizendo que Deus é soberano, que aquele pontinho que eu não dei check na minha agenda, né? Apesar de eu estar ali ansiosa por não ter conseguido, Deus é soberano, né? Deus é Reconhecimento. exatamente. Reconhecimento que a gente é limitado, né? Exato, exatamente. Deus é o único que trabalhou, olhou e disse assim, ai, tá perfeito. A gente até a gente trabalha hoje, mas amanhã o serviço tá lá, esperando pronto. Começa tudo de novo. Então, assim, e sem essa perspectiva da soberania de Deus, é desesperador, né? Desesperador, porque é um trabalho que nunca cessa. Então, apesar disso, nós precisamos encontrar esse descanso. E E aí, como isso é importante desde o comecinho ali da caminhada mesmo sim, com Deus, ou do desenvolver do seu ministério, né, sim. na sua formação Uhum. teológica, porque isso é uma luta, muitas vezes, que vai no decorrer da vida, no decorrer Sim, das fases que você vai viver de ministério, de serviço a Deus, sim, serviço à sua família, né, de ser tentado a não considerar a importância do descanso, com né? Então, certeza. esse vai ser uma luta que, se você desde ali do início, do começo da formação, né, já começar a colocar em Com prática, é certeza. muito importante, né? Sim, sim. E alguém colocou aqui, né? O ócio é importante para Deus falar conosco. Com certeza. Eu quero ver um momento em que eu falo com Deus e que eu tenho, assim, sabe, aqueles insights divinos na mente. É quando eu tô lavando louça, por exemplo. Por quê? Porque eu não tô mexendo, né, com o celular. Eu tô lá, ali, simplesmente, eu começo a falar com o Senhor e tal. E, sabe, assim, e é tão bom, é tão bom. Eu acho que a gente tem perdido muitas oportunidades também de falar com Deus e ouvir Deus, porque a nossa mente está sempre tão ocupada, tão acelerada, a gente está sempre rolando o dedo em uma coisa que não dá tempo de parar, não tem um silêncio para a gente ouvir, sabe? Para a gente meditar, para a gente refletir. A gente consome muita coisa, mas não tem tempo de assimilar aquilo. Eu acho que isso é até importante em termos, né, no nosso contexto que a gente está falando de alunos, porque assim, no seminário a gente aprende tanta coisa, mas a gente precisa realmente parar para deixar aquilo entrar no nosso coração, sabe? Não ser só mais informação acumulada, mas ser realmente algo que vai fazer sentido para as nossas vidas. Pensar o que Deus está falando através disso, o que Deus está me ensinando através disso para a minha vida mesmo. Não apenas uma disciplina a mais, né, que eu estou cumprindo, mas algo que realmente vai transformar o meu modo de viver, né, o meu viver diário. Então isso é super importante. E ainda falando dessa questão do cuidado, né, integral, eu tenho um livro, eu sou a pessoa dos livros, eu já vou indicar o segundo. Maravilha! Nossa, é maravilhoso receber indicação de livros aí, pessoal, já dá para ir Já dá pra anotando. ir anotando. Esse aqui, Amado Timóteo, é uma coletânea de cartas, Ah, né? sim. Esse é do meu marido, mas eu peguei emprestado. São coletâneas de cartas a pastores, jovens pastores, né? Então, os pastores que estão aí. São conselhos da vida prática. É bem legal, porque são pastores mais velhos escrevendo a um Timóteo, né? E Hum, aí tem cartas do Ted Tripp, tem aqui do Mark Dever, tem do Joel Bick, então assim, são conselhos muito bons. uau. E aí, em uma das cartas, o autor aqui vai contar a história, a seguinte história, né? Que certa vez um pregador muito conhecido do Reino Unido foi conversar com Martin Lloyd Jones, né? Porque ele estava se sentindo muito seco espiritualmente. Muito seco, desanimado, assim, aquela aridez espiritual. E ele estava pensando seriamente em abandonar o ministério, porque ele falou, nossa, eu acho que, sei lá, tô me desviando da fé, né? Ele estava no. A vida de oração estava praticamente inexistente.
E aí, o Dr. Martin Lloyd Jones ouviu tudo que ele falou e tudo mais. Ele, né, ele falou, o pregador disse que sentia um hipócrita quando pregava, né? Porque ele não estava vivendo aquilo que ele pregava, ele nem sequer estava tendo um relacionamento com Deus. Aí Lloyd Jones disse para ele assim, depois de ouvir tudo que ele falou, ele aconselhou esse pregador a tirar férias. Falou, tira umas férias, né? E ele ficou meio escandalizado, né? Falei, como assim? Eu tô aqui dizendo que eu tenho vida com Deus. Que eu tô morrendo espiritualmente, ele me manda tirar férias, né? Pra piorar, né? E aí ele disse que ele ficou super desapontado ao ouvir aqui o do Lloyd Jones, né? Você vai até o Lloyd Jones, isso aqui é um conselho super espiritual, né? E, e aí, em respeito, mas em respeito ao Lloyd Jones, ele falou, ah, tá bom, vou tirar umas férias e tudo mais. E aí ele foi. E aí o testemunho que ele dá é que após aquele período de férias, ele não precisou mais pra voltar para falar com o Martin Lloyd Jones, porque o gozo espiritual dele havia voltado, ele havia sido renovado. Ele estava espiritualmente alegre outra vez. Aí o autor vai dizer que a lição que ele aprendeu foi muito simples. Todas as áreas da vida estão interligadas. Esse homem havia negligenciado o descanso físico e emocional. Isso teve um efeito visível na vida espiritual. Então, olha só, que interessante, né? A falta de férias, Muito. a falta do descanso afetou a vida espiritual dele. E isso é incrível, assim, porque às vezes a gente acha que, nossa, eu tô assim, no momento eu leio a Bíblia, mas eu, sabe assim, mas a gente precisa lembrar que Deus colocou cada aspecto no seu lugar, cada pecinha no seu lugar, né? Então não tem como a gente tentar substituir, né, ou ignorar alguma coisa e achar que a engrenagem vai continuar funcionando. Não vai. Uhum. Então, uma área afeta a outra. Por isso que é tão importante nós olharmos e não negligenciarmos nenhum aspecto da nossa vida, né? Mas entendermos que em tudo isso, em tudo que a gente faz, a gente tem que, na verdade, não negligenciar, mas entender que a gente pode glorificar a Deus em cada uma das áreas, porque Deus nos fez nesse corpo com tudo que ele tem, pensamentos, emoções, digestão, tudo, músculos, gordura, tudo ele fez assim. E ninguém melhor do que ele para saber como reger isso. E se a teologia é o conhecimento de Deus, a gente precisa crer que esse conhecimento ele se aplica a todas as áreas desse corpo que Deus fez, dessa estrutura que Deus fez. Então a gente precisa buscar viver essa teologia prática aplicada a cada uma dessas áreas, né? E aí sim, dormir para a glória de Deus, comer para a glória de Deus, tirar férias para a glória de Deus, ter cada coisa no seu tempo, né? Dentro do seu ritmo, vivendo, buscando esse ritmo. E isso é maravilhoso, isso é transformador. E para isso, muitas vezes nós vamos viver assim, na contramão do mundo, né? Num ritmo diferente do mundo. Fazendo coisas que para o mundo é perda de tempo. Nossa, você está perdendo seu tempo. Não, eu estou ganhando meu tempo, né? Porque eu estou vivendo dentro do tempo que Deus tem para minha vida, né? Então, Uhum. isso é muito importante, a gente não negligenciar esses aspectos integrais. E aí, Bom. eu acredito que a teologia ela não pode, né, ficar só na cabeça, né? Então, essa teologia no ordinário é justamente isso, essa teologia que invade, né, o nosso dia a dia, que invade a minha rotina e que dá sentido para minha rotina, né? Que faz com que em tudo que eu faço, eu encontre um propósito, né? No seminário é legal porque a gente tem os tempos, né? Quando eu era aluna interna, então você tinha o momento devocional, o momento do café, o momento do estudo, o momento do trabalho, que era o momento que ninguém gostava. Aí cada um tinha a sua escala de serviço e tudo. E, mas tudo isso está interligado. Não é tipo assim, quando eu estou na devocional, ali eu estou glorificando a Deus e servindo a Deus. Mas na hora do trabalho, não, eu estou fazendo só para cumprir o protocolo. Tudo isso está totalmente relacionado com o nosso coração e com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ali, fazendo o meu trabalho braçal, meu coração está sendo tratado também. Meu coração também está sendo edificado. Deus está falando comigo, Deus está me ensinando. Só que eu preciso ter ouvidos atentos, né? Para perceber isso, né? Não. Para É. entender o que Deus está fazendo. Eu lembro que há um tempo eu compartilhei um texto
falando sobre. O título é Banheiros não são autolimpantes, né? Eu compartilhei Ah, que limpar banheiro pra mim é sempre o meu desafio, né? Tipo, poderia ficar ali pra sempre. E sim. aí, e aí, um dia desses limpando, e aí veio assim no meu coração, Senhor, né? É, como a limpeza está tão relacionada com a santificação, né? Porque nossa santificação, ela é diária, todos os dias. Nós precisamos ser santificados, todos os dias nós precisamos ser limpos, precisamos ser transformados. E como é bom, porque assim como é gostoso você entrar num banheiro limpinho, um banheiro agradável, né? Você tem alegria em estar ali. Como é bom para o Senhor, né? Quando nós nos santificamos, nós sentimos mais a presença de Deus, nós sentimos o Espírito de Deus trabalhando no nosso coração. Então, a gente pode encontrar essas conexões em tudo que a gente faz, se nós tivermos essa sensibilidade, né? De realmente não olhar para as coisas meramente de uma perspectiva material, mas de uma perspectiva espiritual, né? De como Deus usa aquelas coisas, como Deus cuida de nós as pequenas coisas, como tudo tem um propósito, nada em vão, né? E ser gratos por isso, né? E deixar que o Senhor fale ao nosso coração, mesmo nas atividades mais ordinárias, mais corriqueiras, mais repetitivas e cansativas do nosso dia. Encontrar esse propósito, né? Amém. Então, a teologia ela não pode ser só um monte de conceitos e doutrinas, né? Que não mudam o nosso viver diário. Eu acho que o melhor teólogo não é aquele que sabe muito, né? Mas aquele que busca usar aquilo que ele conhece, busca viver de acordo com aquilo que ele conhece. Então, ele tem o conhecimento, ele busca o conhecimento, mas mais do que o conhecimento, ele busca aplicar, trazer esse conhecimento para a vida prática, né? Essa é a verdadeira sabedoria, né? A É, prática do conhecimento de Deus, né? Então, é uma vida de sabedoria que nós devemos viver. Então, a gente precisa ser algo como teólogos praticantes, né? sim. Então, trazer essa prática, né? Trazer essa teologia para a vida prática. E então, acho que a gente precisa buscar essa vida integral, conectando todas as áreas, aquilo que a Escritura nos diz, e buscando realmente servir. Acho que o fim de tudo isso é o serviço, primeiramente a Deus, né? E ao nosso próximo. Eu gosto muito lá nas. Nossa, esqueci a expressão. De Jonathan Edwards, que ele tem lá as suas. Fugiu o termo. Mas É, então, alguns compromissos que ele fez, tem uma ah, palavra, né? sim, sim. Mas nesses compromissos que ele fez, um deles, Resoluções. resoluções, isso Lembrei. mesmo, as resoluções de Resoluções. Jonathan Edwards. E ele falava que uma das resoluções dele era que ele ia se alimentar melhor, né? Ele ia ser ponderado na sua alimentação, porque ele sabia e ele entendia que quando ele comia muito ou quando ele comia mal, ele ficava indisposto, ele não conseguia escrever, não tinha tanta disposição para ler a Bíblia e para orar, e não conseguia fazer atividade física, então nas resoluções dele, ele entendeu que ele precisava ser mais ponderado ao comer. Então, percebam só, ele entendeu que comer mal afetava o todo da vida dele, inclusive a comunhão dele com Deus. Então, ele decidiu se organizar nessa área. Então, assim, sabe, essa sensibilidade para as pequenas coisas, para as coisas corriqueiras e perceber como elas nos afetam no todo, não é simplesmente um pedacinho ali da minha vida que não interessa para mais nada, né? Uhum. Mas que tudo deve ser usado para a glória de Deus e que tudo contribui para a forma como eu vou servir as pessoas que estão ao meu redor. Então, no fim das contas, o serviço é o resultado, né? De uma teologia aplicada, de uma boa teologia vivida. Então, acho que é isso, E eu sim. tava. Nossa, maravilhoso! Eu tava me lembrando aqui de uma história que me contaram e não saiu mais da minha mente. Eu só não tô me lembrando quem é o missionário, mas era alguém de muito, de muita habilidade, empregador mesmo da palavra.
que andava a cavalo e ia, né, cumprindo seu ministério e pregando a palavra onde ele ia. Não estou me lembrando do nome, depois eu posso pesquisar. Sim. Mas que estava extremamente esgotado, né? E era novo, acho que, se não me engano, com 29 anos, ele morreu com negligência, né, desse autocuidado. Uhum. Não sei se você já ouviu nessa história. Sim, já. E aí tem uma frase, né, que ele diz. Eu acho. Ah, Porque, inclusive, nesse livro aqui, na sequência, ele vai falar desse. Olha só! Que ele andava a cavalo, que ele. Isso mesmo. E que ele disse, né? Ele falou: Deus me deu uma mensagem e me deu um cavalo. Eu matei o cavalo. O que eu faço agora com a mensagem? Isso sempre ressoa no meu coração, né? Nessas nossas tendências do coração em viver ansioso, em se apegar à produtividade, tal como o mundo pensa sobre ela, né? Não uma produtividade cristã, que é frutificar para Deus no tempo de Deus. Então, quando meu coração tende a essas coisas, eu me lembro muito dessa história, né? O cavalo ali significava o físico que Deus deu a ele, né? Deus deu aquele físico e Deus deu uma mensagem. Então, como essa mensagem é tão maravilhosa, vai chegar mais longe se eu não cuidar do cavalo, se eu não cuidar da estrutura física que Deus me deu. Isso é muito, muito especial. E todas essas verdades, acho que, assim, com certeza fazem a diferença para quem está participando aqui com a gente e na sua vida cristã, do dia a dia, pode aplicar, deve aplicar, né? E esse entendimento de quem Deus é, né? Transforma a minha vida de forma que todas as áreas estão diante dele e devem se unir para glorificar a ele, né? E os alunos também, né, que estão aqui, ou que vão iniciar esse ano, ou que já iniciaram e vão voltar. Fica uma mensagem muito especial, né, de cada programação desfrutar e saber que há algo ali de agradável a Deus, né? Seja naquelas programações preferidas, às vezes que são as aulas, ou às vezes as programações devocionais, ou aquelas programações menos preferidas, né? Às vezes o trabalho diário ali, o momento do serviço, de lavar a louça. Mas entender que tudo isso tem um valor muito grande diante de Deus, e não é só as aulas que estão nos formando, né? Mas o dia a dia, os relacionamentos, todo o ambiente da nossa vida estão nos formando em Deus, né? Independente de estar num seminário ou não, né? Essas coisas estão nos formando, estão formando Cristo em nós, né? Então elas têm muito valor. Como é maravilhoso lembrar de tudo isso. Sim. Aí muito isso, assim, precioso. Nós buscarmos essa vida, né? É um desafio diário, porque nós estamos sempre... a nossa atenção está sendo sempre muito disputada, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente correndo, mas a gente precisa ter esse olhar, né? Até há um tempo eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre a questão da nossa vida ser um culto ao Senhor, né? E aí eu falei, né? Quando a gente vai para a igreja, a gente vai cultuar, ali o púlpito, né? É o lugar central, né? Onde a nossa atenção está voltada, é onde a mensagem é pregada, onde os louvores são entoados. A igreja não é um ambiente em que você tem vários palcos, né? Ou que os acontecimentos estão acontecendo de forma dispersa, não. Todas estão centralizadas e aí a gente sabe que a nossa atenção tem que estar voltada para lá. E se a nossa vida é um culto, a nossa atenção tem que estar voltada também para um lugar. Esse lugar é o Senhor. Então, ainda que a gente tenha diversas atividades, a gente precisa ter um foco em tudo, né? E aí, esse foco é o que nos ajuda a fazer com que tudo ao redor se concentre naquele alvo, né? No alvo final. Então, é importante a gente sempre se lembrar, né? A gente não sai do mundo para servir ao Senhor, né? Deixa eu me isolar para poder adorar a Deus. Não. A vida está acontecendo, mas em meio dessa vida acontecendo, nós somos chamados a ter esse foco, a cultuar ao Senhor, né? Mantendo um foco em tudo aquilo que a gente faz. Então, isso é importante. E como que é importante essa reflexão também, né? Do que me motiva a negligenciar as áreas que talvez eu esteja negligenciando, né?
talvez quem está assistindo aqui, participando, assim como eu faço minha própria autorreflexão, né, nesse sentido, né? O que tem, se eu conheço a Deus, a palavra, aquilo que Ele me orienta a viver de maneira prática, o que me tem feito negligenciar ou o descanso, ou o cuidado espiritual, Sim, ou o valor da boa alimentação, o que tem sim, me feito negligenciar isso? Quais as motivações do meu coração que me faz desprezar certas coisas e priorizar sim, outras, né? sim, Então, eu acho que essa é uma reflexão profunda, né, que a gente pode fazer. com certeza, com certeza. A motivação do coração, né? E quando a gente cava, a gente sempre descobre uns ídolos aí pelo caminho, né? Sim, sim. Levanta o tapete e tá eles ali. Tá, tá mesmo. Ai, Senhor, tem que rir pra não chorar. Com certeza, com Ah, certeza. e o quanto eu acho, assim, interessante, né? O quanto que a teologia, né? O entendimento da palavra leva a gente para essas profundas Sim, reflexões, né? sim, Da idolatria ou das motivações do coração, ou até de quem somos diante de Deus e quem nosso Deus é, a ponto de eu poder descansar, a ponto de eu sim. poder me deleitar no dia a dia, no ordinário, Uhum. porque Ele é o Criador do Sim, ordinário, né? Então, sim, acho que o aprendizado da palavra que é esse, eu acho, o desejo que você tem do seu ministério, tem realizado, sim. né? Esse aprendizado da palavra. Nós também, como escolas, como escola, temos esse intuito também, né, de promover o aprendizado da palavra, né? O quanto que isso traz essa base para viver Com de certeza, maneira agradável diante de Deus, com né? certeza. Então, como é importante Sim, continuarmos nesse caminho de conhecimento de Deus e da palavra, né? sim, isso faz total diferença, né? Porque se a gente parar pra pensar, a vida acontece aqui, né? No ordinário. Então, assim, se o nosso conhecimento de Deus não puder contribuir e afetar a forma como nós vivemos, então ele não está nos transformando, né? Não está nos transformando para vivermos a vida que Deus tem para nós aqui, agora, né? Então, a gente precisa realmente fazer essa conexão, né? Fazer com que faça sentido, com que seja transformador, não sejam apenas palavras repetidas, conceitos aprendidos, mas que realmente nos transforme, né? Paulo vai dizer isso lá em Timóteo, né? Para Timóteo, que quando ele vai dizer, né? Olha, as qualificações, né? Do líder, mas para que ele possa liderar a igreja, ele tem que ser um bom marido, tem que ser tem que ser marido de uma só mulher, saber governar bem a sua casa e tudo. E olha só que interessante, né? Tipo, são atribuições totalmente ordinárias, né? Coisas da vida comum. Ele não fala, nossa, ele tem que, assim, orar 3 horas por dia, tem que, sabe assim, não. Porque o desafio maior é aqui, É. é na vida diária mesmo, nas coisas diárias. Então, assim, até para nós servirmos ao Senhor, servirmos a igreja do Senhor, nós precisamos ter essa vida, né? Trazer esse conhecimento de Deus para a vida prática. Sem isso, não passa de religiosidade, né? Então, é onde a diferença acontece, é aqui mesmo. É. Nossa. Benção, né? Que benção a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E até dizendo, né, gente, que se você que está assistindo a live, seja agora, seja posteriormente, a gente está tendo esse tempinho precioso aqui com a Prisca e com a graça de Deus teremos presencial aqui para os nossos alunos. Eu tenho certeza que eles vão amar. E a gente vai poder falar um pouco mais disso, assim. Então, se você tem desejo, né, tá acompanhando aqui a nossa live, tem desejo de se aprofundar no conhecimento de Deus, eu gostaria de aproveitar esse momento e te convidar também a conhecer os nossos cursos, seja o curso de teologia presencial, que a gente vai ter a Prisca aí com a gente, seja online também. No nosso presencial, a gente tem tanto essa modalidade do aluno externo que mora aqui ao redor da região, da cidade de Araçariguama, uma cidadezinha que a gente está aqui pequenininha, próxima a São Paulo, ou também vir morar, fazer parte do internato e poder trabalhar essa formação integral, né, que a gente está falando aqui, né? Mais do que as aulas, que são tão preciosas, mas
trabalhar todas as áreas da vida ali diante de Deus. É aquele tempo, né? São 2 anos o nosso curso aqui. Então, são 2 anos, assim, dedicados exclusivamente para esse crescimento em Deus, na palavra pessoal, né? Então, a gente também tem essa oportunidade dos alunos internos, como a Prisca também foi, né? Aluna interna no seu tempo de seminário. Eu fui aluna externa na época. Mas eu percebia o quanto que ser aluno interno fazia diferença, né? Sim, O quanto é diferente, o quanto você consegue se focar mais naquilo que está acontecendo ali, né? Sim, é verdade. É muito bom. Tenho saudades. Dá saudades, né? E nesse da vida do aluno interno, a gente caminha juntos em discipulado, caminha juntos em tempos com Deus, leitura bíblica junto, em mentorias também, esse aconselhamento bíblico com pessoas preparadas. Eu acho até interessante a gente estar falando do valor do autocuidado, né? A gente já tinha algumas ações aqui com os nossos alunos dessa área do cuidado integral. É um valor até mesmo para a Missão Antioquia, que nós somos a parte do treinamento, né, da Missão Antioquia, que envia missionários, e eles têm uma área de cuidado integral muito forte, assim, e a gente trouxe para o cuidado integral também do vocacionado, que começa aqui na formação, né? Então, a gente já tinha algumas ações, mas esse ano a gente está criando realmente um departamento ali do cuidado integral do vocacionado, que é alguém, que é a Shirley, que está conosco, a missionária Shirley. Eu vi que ela estava na live também, que está voltada só para pensar como pensar no cuidado, como pensar no aluno por inteiro, né, no tempo que ele está aqui. Então, esse é bem precioso também, né? Muito bom. Super eu vi aqui que fizeram uma perguntinha para você de qual é esse livro que está com a árvore. Eu acho que não é livro, eu acho que não é livro, é o calendário. Calendário. Agora olhando melhor. É o calendário da Ludmita. Eu amo! Pra ver aqui o... esse aqui, ó. Esse é o Instagram dela, @Ludmita. E ela faz esses calendários. O tema desse ano é a vida de José. Então, para cada mês é uma passagem da vida de José. Super bonitinha. Lindo! Ela fez a arte pro meu casamento. A gente presenteou com marca-página e ela que fez a arte, coisa mais linda do mundo. Ela faz um trabalho maravilhoso, lindíssimo. Maravilhoso. Olha, mas muito obrigada, viu, pelo esse tempinho dedicado aqui com a gente. Foi muito precioso te ouvir. Que Deus continue te abençoando muito, muito nesse ministério da palavra. Então, assim, pessoal, para quem chegou aqui na live e não conhece a gente, a Escola Antioquia, a gente quer convidar você para nos seguir, para conhecer os nossos cursos. E também, se você está aqui na live ou é parte de um dos nossos alunos e ainda não conhecia a Prisca ou Teologia para Mulheres, também segue lá, né, para você ser muito abençoado, muito edificado, assim, como eu tenho pessoalmente sido também nesse tempo, viu? Então, muito obrigada. Mesmo, foi um prazer. E foi muito bom mesmo essa conversa. É muito bom a gente poder compartilhar, porque a gente também relembra, a gente aprende, a gente cresce. E tô na expectativa para estar com vocês aí, dar um abraço, conhecer a turma. Vai ser uma bênção, com certeza. Uma bênção. E aqui é um lugar que, se você quiser vir também, para, né, você vir com a sua família para descansar, falar, eu só quero tirar uns dias de descanso, vai ser muito bem-vinda aqui, viu? Vou deixar o Azar correr até cansar. Isso! Ele é lindo demais. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, né? Conversar conosco também. Até vi aqui que mandaram uma perguntinha aqui, ó. A Ariela _Karen. Não sei se está aparecendo completo, mas pergunta se a Escola Antioquia tem aulas EAD. Então, Ariela, temos sim, tá bom? Fale conosco, a gente tem 1 ano de teologia online na Escola de Vocacionados, então a gente pode te apresentar e para outros que também quiserem conhecer com mais detalhes. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes aí também com a gente. Uma boa noite, bom descanso. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Até breve. Até breve.
Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos.